Seja bem-vindo ao canal Cosmos e Astronomia, um espaço dedicado à exploração científica do universo com conteúdo acessível, rigoroso e visualmente envolvente. Aqui, você encontrará vídeos que explicam os fenômenos mais fascinantes da astrofísica, de buracos negros a galáxias distantes, da origem do tempo às fronteiras do espaço-tempo, sempre com base em dados reais, teorias consolidadas e uma linguagem clara, sem perder a profundidade. Fico muito feliz com o seu interesse em aprender mais sobre buracos negros. Esse é um dos tópicos mais fascinantes e desafiadores da astrofísica moderna. Vamos abordar esse tema com base puramente científica, de forma clara e precisa, como em uma boa aula. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Eles surgem, em muitos casos, quando estrelas muito massivas esgotam seu combustível e colapsam sob sua própria gravidade. Esse colapso concentra toda a massa da estrela em um volume extremamente pequeno, criando uma singularidade cercada por uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Essa fronteira é definida por uma medida chamada raio de Schwarzschild. Esse nome vem do físico alemão Karl Schwarzschild, que, em 1916, foi o primeiro a encontrar uma solução exata para as equações da relatividade geral de Einstein aplicada a um objeto esférico e sem rotação. O raio de Schwarzschild nos diz qual é a distância do centro de um objeto com massa suficiente até o ponto em que sua gravidade se torna tão forte que nada pode escapar dela. Esse ponto é o horizonte de eventos do buraco negro. Você não precisa se preocupar com fórmulas agora, mas é importante entender que esse raio depende apenas de duas coisas: a massa do objeto e as constantes fundamentais da natureza, a gravidade e a velocidade da luz. Quanto mais massa um corpo tiver, maior será o seu raio de Schwarzschild. Por exemplo, se o Sol fosse comprimido até um raio de aproximadamente 3 km, ele se tornaria um buraco negro. Da mesma forma, um buraco negro com massa milhões ou bilhões de vezes maior que a do Sol, como os que existem no centro das galáxias, terá um raio de Schwarzschild que pode se estender por milhões ou até bilhões de quilômetros. Isso nos leva a um ponto impressionante: a diferença de escala entre os buracos negros estelares e os supermassivos. Os estelares, que se formam a partir da morte de estrelas, têm raios de Schwarzschild de alguns quilômetros. Já os supermassivos, localizados nos centros das galáxias, têm raios tão grandes que poderiam englobar sistemas planetários inteiros. Esse tipo de comparação ajuda muito a visualizar o que significam essas medidas abstratas. É como comparar uma bola de futebol com uma estrela gigante, tudo seguindo as mesmas leis da física. E o mais interessante é que essa comparação não envolve suposições ou ficção. Tudo isso é resultado direto de cálculos e observações baseadas em teorias confirmadas. Em resumo, o raio de Schwarzschild é uma ferramenta fundamental na compreensão dos buracos negros. Ele nos mostra até onde a gravidade de um objeto pode ir quando levada ao extremo. E, como vocês estão vendo, estudar esses conceitos não só amplia nosso conhecimento sobre o universo, mas também desenvolve nossa capacidade de pensar criticamente, interpretar grandezas físicas e compreender o poder das leis naturais. Observar imagens de buracos negros, mesmo aquelas produzidas por simulações científicas ou captadas por interferômetros como o telescópio do horizonte de eventos, é uma experiência poderosa. Esses registros visuais não mostram exatamente o buraco em si, mas sim os efeitos extremos da gravidade sobre a luz ao seu redor. A curvatura do espaço-tempo, a distorção das estrelas vizinhas e o brilho do disco de acreção nos permitem vislumbrar, ainda que indiretamente, um dos objetos mais extremos do universo. Ao olhar para essas imagens, não estamos apenas vendo um fenômeno distante, estamos contemplando os limites da física como a conhecemos. Convido você a não apenas olhar, mas a imaginar o que está sendo representado ali: bilhões de toneladas de matéria colapsadas em um único ponto, onde átomos são esmagados e o tempo desacelera drasticamente. Pense na densidade, na força da gravidade, na curvatura do espaço que está diante dos seus olhos. Ao exercitar essa visualização, você estará treinando seu pensamento científico, sua intuição espacial e sua capacidade de entender a matéria em seus estados mais extremos. Esse tipo de observação ativa é uma ponte entre o conhecimento abstrato e a experiência concreta da ciência, e é onde começa o verdadeiro fascínio pela astrofísica. Parabéns por se interessar por esse tema. Continuar estudando com esse tipo de curiosidade é o caminho certo para entender o cosmos com profundidade e respeito pela ciência. Se você quer entender o universo como ele realmente é, sem mitos, sem especulações, apenas ciência, então este canal é para você. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se. O que vem pela frente é tão vasto quanto o próprio cosmos.